Olá a todos, bom dia. Estamos Oh, aqui reunidos. Bom dia, Cecília, tudo bem? oi, bom dia, Darlan. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. Estamos aí começando mais um webinar. É o primeiro do ano, né, Cecília? De Isso 2024. mesmo. Estamos Totalmente. bas- Eu hoje. Ai, desculpa, pode ir, pode ir. Pode falar, por favor. Não, eu queria falar somente que hoje vamos tocar um tema muito importante para o varejo, que é como melhorar a gestão das nossas atividades promocionais e, ao mesmo tempo, como aumentar a eficiência na previsão e planejamento das mesmas. Então, aqui também vamos fazer uma breve demonstração da plataforma de gestão de estoques da Lifio no módulo de inteligência promocional que atinge ambos tópicos. E aqui quero destacar também, caso vocês tenham alguma dúvida ou precisem de mais informações, por favor, fiquem à vontade para nos contatar diretamente, porque aí o Darlan e eu vamos fazer uma abordagem personalizada para vocês. Exatamente, Cecília, muito obrigado. Então, as pessoas estão chegando, né? Já estamos aí no horário certinho, mas vamos esperar pelo menos 1 ou 2 minutos. Algumas pessoas podem demorar um pouquinho para entrar, mas é justamente isso. A gente está aqui para apresentar uma parte muito importante do negócio de qualquer varejista, que é a promoção, com a ajuda de inteligência artificial, que é uma coisa que está ali muito em voga, né? Acontecendo bastante dentro de vários negócios, e o setor varejista com certeza está conectado aí não vou dizer nem que nem uma novidade, porque já está tanto algum tempo já rodando, mas vocês vão perceber que a nossa ferramenta consegue utilizar essa inteligência artificial de uma maneira bastante efetiva no negócio de vocês, tá? Então agora são 11h01. Quando for 11h02, em respeito às pessoas que já estão aqui, nós vamos começar. Gostaríamos de agradecer, foram quase 100 pessoas inscritas, né, Cecília? Um número Isso bastante mesmo. interessante para o primeiro webinar do ano, né? Bastante gente, né, Cecília? Ficamos muito contentes, né, de tantas pessoas interessadas no tópico de hoje, né? E Exatamente, além de agradecer vocês, vamos trazer conteúdo bem relevante para o varejo. Então, eu acho exatamente. que não somente vamos compartilhar um pouco da expertise da Lívio, mas também apresentar possibilidades, né, para melhorar a tomada de decisão. Então, acho Perfeito. bem relevante o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigada por nos acompanharem. É isso aí, primeiro webinar do ano, estamos muito animados, muito obrigado. E em respeito a quem já chegou, as pessoas estão se acomodando, entre aspas, nas cadeiras. Nós vamos já iniciar. Então, muito obrigado mais uma vez. Vamos lá falar de promoção, vamos falar de inteligência artificial, um tema realmente bastante interessante, bastante em voga. Vamos primeiro nos apresentar. A Cecília, ela é especialista em otimização de estoque e também está juntamente comigo fazendo a área de vendas, né, Cecília? Um bom dia para Isso. você, bem-vinda aí, Bom né? dia. Bom dia. E estamos aí na, no dia a dia, apresentando as ferramentas da Leaf para o nosso público brasileiro varejista. Meu nome é Darlan, eu sou diretor regional de vendas para a Leaf e estamos muito felizes de estarmos aqui. Em termos gerais, né, para iniciar as tratativas, achamos interessante apresentar um pouco da empresa, né, antes de partir para a nossa apresentação em si, e achamos muito importante apresentá-la, porque já é uma empresa consolidada. Não somos uma startup, com todo respeito às startups, somos uma empresa consolidada, uma empresa já com presente em 20 países, né? O nosso mais recente mercado é o mercado das Américas. Temos projetos já rodando no Canadá, nos Estados Unidos, no Equador, no México e também no Brasil, né? Ou seja, os varejistas de vários setores, porque é importante dizer que nós somos agnósticos em relação ao setor, podemos trabalhar com farma, supermercadistas, materiais para construção, lojas de eletrônicos, lojas de bebidas, eles estão percebendo o poder da automação dentro do mercado americano e latino-americano, e escolhendo a Leaf como sua parceira nessa jornada de inteligência artificial e automação. São 180 projetos acontecendo ou já implementados, mais de 100 colaboradores e 15 anos de expertise aí dentro do negócio. Seguindo, então, vamos falar um pouco das nossas ferramentas, né? Nós temos aí algumas soluções, todas elas na nuvem, tá? Amazon Web Service, e todas elas trazendo bastante valor agregado, né?
Aqui, a gestão de estoques, nós vamos apresentá-la, mas ela não é o superstar de hoje. Gestão de estoque trabalha com previsão de demanda precisa, reabastecimento automatizado e análise inteligente de dados. Dentro da ferramenta de gestão de estoques, nós temos a inteligência promocional, que é uma ferramenta que vai trabalhar com aspectos bastante importantes, como previsão promocional apurada, execução otimizada e bloco de BI, de Business Intelligence. Então, hoje, só para deixar bastante claro o nosso contexto, nós estamos falando aqui de inteligência promocional que está dentro da ferramenta de gestão de estoques, tá? E seguindo aqui a nossa apresentação das ferramentas, nós também temos eficiência de planogramas, que é uma ferramenta muito procurada pelos varejistas brasileiros, né? No sentido de ser uma ferramenta que permite a planogramação centralizada, a otimização de cada centímetro das gôndolas e o crescimento consequente da receita, porque se você consegue otimizar cada centímetro da sua gôndola, você consegue sim ter mais receita no final do dia. E, finalmente, a nossa nova aquisição, digamos assim, nossa nova estrela, que é a performance de sortimento, que trabalha com estratégia de sortimento, gestão de categorias e clusters com ajuda de inteligência artificial e análise aprofundada de cada categoria. Importante dizer, como eu já mencionei, todas na nuvem. Importante dizer que gestão de estoque e inteligência promocional estão no mesmo ecossistema, eficiência de planograma num ecossistema separado e performance de sortimentos também. Estamos muito à disposição aqui para apresentarmos para vocês, caríssima audiência, essas soluções numa reunião individual e nós vamos deixar nossos contatos no final para que vocês entrem em contato e que possamos fazer isso. Mas vamos seguir então falando da agenda, né? O que nós vamos apresentar hoje para vocês? Procurar ser dinâmicos e ao mesmo tempo ter bastante conteúdo. Vamos trabalhar com o primeiro tema aqui, vai ser a inteligência promocional dentro da solução de gestão de estoques. Vocês vão ver a ferramenta em loco, tá? Dentro de um processo que a Cecília vai estar explicando. Isso é bastante importante para vocês entenderem alguns aspectos intuitivos do uso dessa ferramenta. Nós vamos trabalhar, e aí, no caso, apresentar uma construção de modelo eficaz da previsão promocional, com modelos de previsão, testes de hipóteses e fatores de previsão que vão estar envolvidos nesse processo. Finalmente não, desculpa, na parte 3, a eficácia do módulo promocional da Leaf, o porquê que ela é realmente tão eficaz e tão importante nos dias de hoje, como a automação está criando aí facilidades bastante estratégicas, né? Ajudas estratégicas para vocês dentro do seu dia a dia. E, finalmente, pontos chaves para o sucesso promocional, que também vai ter uma cereja do bolo, que é um caso de sucesso de um cliente da gente da Europa. Tá? Então, essa daqui vai ser a nossa agenda de hoje. Então, a promoção, já entrando efetivamente no nosso webinar de hoje, é uma realidade, né? É praticamente impossível pensar num varejista que não faz uma promoção ou várias promoções ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, muitas delas elas não têm a eficácia esperada. Existem dados da Nielsen que dizem existem dados da Nielsen que afirmam que 80% dos varejistas não estão satisfeitos com os resultados das suas promoções. E por que isso? Muitas vezes porque os prazos são curtos, existe uma diminuição de preço, isso pode trazer, às vezes, resultados pouco satisfatórios, mas tem muito mais aqui no que diz respeito a prazos curtos e diminuição de preço. Aí seria ser um pouco simplista. Tem vários deltas que nós vamos mostrar que são bastante importantes para que você tenha uma promoção satisfatória. Mas o varejista não pode deixar de realizar promoções, né? Na verdade, a promoção ela é fundamental dentro do contexto de qualquer varejista. E quando eu digo a promoção, eu digo geralmente promoções, porque dependendo do tamanho do seu negócio, mesmo sendo ele de pequeno, médio porte, uma promoção só não faz verão. Então, vocês devem estar aí provavelmente rodando 3, 4, 5 promoções ao mesmo tempo. E a outra coisa que a ferramenta, e a Cecília vai explicar isso, vai ajudar muito em você conseguir olhar uma visão de helicóptero de cada uma delas e, consequentemente, ter a noção clara do que está acontecendo com ela em termos de SKUs, prazos, algoritmos e tudo mais. Vamos lá, então, seguir para falar do quê? De um slide, digamos assim, estratégico. Qual que é a estratégia da promoção? A estratégia da promoção, ela começa fatalmente com planejamento. Ou seja, tendo uma ferramenta de automação ali dentro do seu
dentro do seu trabalho, dentro do seu dia a dia, você vai conseguir planejar essa, essa promoção ou essas promoções de maneira bastante clara e bastante simples. A preparação também, o tipo de algoritmo, o tipo de SKU, quais fornecedores, etc., também você consegue fazer dentro da nossa ferramenta. A execução dela e o acompanhamento é uma coisa que também é possível dentro da nossa ferramenta. E, logicamente, a finalização com análise de resultados. Mas tem mais nesse slide. Tem o quê? A questão relacionada a o que você vai planejar? Quais são os SKUs dos fornecedores possíveis de ser feito na nossa ferramenta? Qual é a mecânica de promoção dentro da nossa ferramenta? Você vai conseguir escolher isso. Qual é a previsão de vendas? Existe essa possibilidade também. Consequentemente, as negociações vão ser feitas com os fornecedores que estão dentro ali, catalogados dentro da nossa solução de inteligência promocional. E, finalmente, a avaliação, o take-out. Qual foi a minha lucratividade? Vou usar o mesmo algoritmo na minha mecânica de promoção? Não vou usar? E quais são os players, né? Quem está envolvido? Os planejadores, responsáveis de marketing, gestores de categoria, fabricantes e fornecedores. No caso do quem? Do quê? Os milhares de SKUs que estão em promoção simultaneamente. Como eu disse anteriormente, não é só uma promoção, provavelmente, que você está fazendo. É de bebidas, é de Páscoa, é de outros tipos de produtos, é um saldão de final de ano, enfim, várias deles rolando ao mesmo tempo. E, finalmente, quando você vai escolher fazer essa promoção para que você tenha os melhores resultados possíveis. Esse é um slide até, digamos, grande, né, com várias informações. É importante dizer que cada uma dessas fases você pode fazer dentro da nossa ferramenta. E isso vai ser um aliado estratégico fundamental para quando você tiver a avaliação e falar assim, quanto dinheiro eu estou em cima da mesa hoje, que é, logicamente, o objetivo de você investir numa ferramenta de automação. Ter mais facilidade, ter mais agilidade e, logicamente, mais previsibilidade e lucratividade. Seguindo aqui, então, qual que é o objetivo principal, né? E esperamos que vocês levem para os seus negócios essa frase que nós até elaboramos ela bastante para que ela chegasse nessas palavras que estão aqui na sua tela no momento. Mesmo com o aumento da demanda, porque é normal, né? Você vai baixar o preço, tem provavelmente aumento de demanda, garantir a disponibilidade dos SKUs, ou seja, não ter surpresas, ter aí a previsibilidade do início ao fim da promoção, não ser pego com algum SKU que vai te deixar na mão, porque um fornecedor te deixou na mão, e encerrando com o mínimo de excesso de estoque possível. Essa aqui a gente resolveu colocar em sublinhado, porque excesso de estoque é dinheiro congelado. O que nós temos aqui feito para os varejistas brasileiros e de outras partes do mundo é descongelar esse estoque para o quê? Para que ele se transforme em capital e esse capital seja o capital que você vai investir em novos SKUs, uma nova linha de produtos que você quer comprar ou na sua próxima unidade. Logicamente que aí é uma decisão interna, mas o nosso objetivo é realmente descongelar o seu estoque, que esse estoque ele fique o mínimo possível e que você consiga maximizar lucro e ter mais dinheiro em cima da mesa para os investimentos que são pertinentes ao seu negócio, tá bom? Vamos seguir então. Agora eu vou passar o bastão para a querida Cecília para falar de previsão promocional. Perfeito, Darlan. Muito obrigada e achei bem relevante a sua explicação, principalmente no contexto de varejo brasileiro. Agora vamos continuar com o processo detalhado da previsão promocional e algumas dicas úteis para vocês com a expertise da Lífio. Então, na nossa seguinte slide, vamos começar primeiramente com as perguntas-chaves. Como é que estou estruturando hoje em dia as minhas promoções? Será que estamos atingindo o nosso objetivo de lucro? A parte de estamos recebendo todos os produtos no prazo, nas quantidades certas e com as especificações certas, é muito relevante. Temos ficado em algum momento com rupturas durante as nossas promoções ou, pelo contrário, com estoques, com níveis de estoque excessivos ao término da promoção? Este último ponto são as dores principais, falando no ciclo de reabastecimento durante as promoções. E todo este ponto de previsibilidade que o Darlan compartilhou é base, porque com ter a disponibilidade correta, vamos conseguir efetivar as nossas promoções do jeito certo. Então, primeiro, para evitar as rupturas, precisamos ter a previsão para um nível de disponibilidade mais alto no início.
E aí temos que garantir que este nível seja sustentado ao decorrer da promoção. E o segundo ponto, temos que garantir também não ficar com um excesso de estoque no final da promoção. É aí que a previsão é a parte mais importante para melhorar estes ciclos de reabastecimento. Esta é uma área de expertise da Alívio e mais durante os períodos promocionais, onde as vendas podem se acrescentar 3, 10, 50 vezes a mais, cada unidade conta e conta muito. Então, com isto, eu quero passar a seguinte slide para explicar um pouco do fluxo do trabalho que geralmente vamos ter falando quando fazemos uma previsão. Então, o nosso primeiro passo é, primeiramente, a preparação dos nossos dados. Temos que deixar um histórico limpo. Aqui, pela nossa experiência, é importante diferenciar os dias de venda típica versus os dias atípicos. E o que quero dizer como um dia atípico? Seria um dia com nível de estoque em zero, um dia que não tivermos produto nas prateleiras, ou, pelo contrário, um dia com um pico de demanda. É muito importante limpar esses dias para ter uma média consistente para, com base nisso, ter o nosso modelo de dados. Aqui vamos dividir também as nossas vendas promocionais e regulares para basear os nossos cálculos em dados corretamente segmentados. Esse é o primeiro passo. Nosso segundo passo é identificar os fatores que podem influenciar a demanda promocional. E aqui, especialmente quando comparamos esses fatores de promoção versus a demanda regular por categoria. Quais são alguns exemplos aqui? Podemos considerar a precificação, porcentagem de desconto, localização dos SKUs e, finalmente, a hierarquia de categorias. E, finalmente, o nosso terceiro passo é a validação cruzada, que é a parte mais técnica, eu falaria, né, mais especializada, e aqui é onde fica muito claro o diferencial de tomar um modelo de dados correto e, principalmente, utilizar as tecnologias certas. Então, nesta etapa, vamos treinar o nosso modelo de dados, basicamente alimentando com as informações recolhidas no passo 1 e passo 2, e aqui vamos fazer os testes de validação, para entender o nível de precisão que estamos atingindo e se este é aceitável ou não. Agora, na nossa seguinte slide, é importante entender, né, que precisamos entender que tem uma enorme variedade de modelos de previsão. Aqui, uns podem ser com dependências lineares, séries temporais, dependências recursivas e também modelos de árvores de decisão. E estes últimos, os modelos de árvores de decisão, são os mais recomendados para previsões promocionais para o varejo. Por quê? Porque estes consideram algoritmos baseados em comportamentos específicos das dinâmicas do SKU. Então, aqui, devido à nossa experiência, quando fazemos previsões promocionais para os nossos clientes, geralmente vamos estar utilizando o modelo Light GBM, que está aqui. Por quê? Porque este é um modelo de árvore de decisão, mas que utiliza algoritmos que entendem a dinâmica de cada um dos produtos em períodos regulares e em períodos promocionais. Então, com esta segmentação, vamos atingir os melhores resultados. E aqui, com relação a como escolher esse modelo de dados, é importante na seguinte slide, por favor, ter muito claro qual é o objetivo da previsão e quais são os fatores envolvidos. Desde a profundidade dos nossos dados históricos, né? Com base nisso, podemos ir escolhendo o melhor caminho para fazer esta previsão. Então, o primeiro ponto que precisamos entender claramente é o nosso objetivo, porque dependendo do objetivo, diferentes modelos podem ser mais ou menos relevantes. Aqui, se estivermos tentando, por exemplo, prever o crescimento das lojas durante uma campanha promocional, ou se estivermos tentando atingir um melhor cumprimento de abastecimento do centro de distribuição, ou se estamos impulsionando uma categoria de produtos em específico, vamos ter esse objetivo como um ponto de partida para refinar e focar no modelo de dados certo. E o segundo ponto são os fatores envolvidos, né, que eu já falei alguns desses, como precificação, nível de desconto, mas é importante considerar que com base nesses dados é que podemos refinar a nossa previsão da melhor maneira. Agora, no seguinte slide, por favor, vamos falar em relação a algumas dicas úteis para vocês. Aqui, com a expertise da Alívio, podemos compartilhar que, primeiramente, se iremos fazer uma abordagem de previsão, temos que decidir se vamos fazer uma abordagem de cima para baixo ou de baixo para cima. E o que quero dizer com isto? Se formos fazer por exemplo, uma previsão para calcular o nível de abastecimento das lojas, geralmente começaríamos de cima para baixo aqui, no nível de categoria. Depois, uma abordagem descendente para o nível de SKU
E, finalmente, o nível de SKU por localização, neste caso por loja. Ou vice-versa, se quisermos fazer um outro tipo de previsão, podemos começar de baixo para cima, que isto é, no nível mínimo de dado, que seria SKU por loja, para ir subindo, né, até atingir o nível de categoria. Este é um ponto importante, porque com base nesse foco, vamos ter resultados diferentes, né? Então, sempre o objetivo vai ser base para decidir e escolher o modelo que acompanhe melhor o objetivo que queremos ter. Agora, o nosso segundo ponto, para fins de planejamento financeiro e compartilhando também com os nossos fornecedores, precisamos entender se a nossa promoção vai acontecer em toda a nossa cadeia de varejo ou se vai acontecer somente para um número limitado de lojas, para alguma categoria em específico ou para um canal específico. Se formos fazer a nossa promoção somente no canal e-commerce, vai ser um foco específico que vamos ter. Então, aqui, esta é a segunda dica útil de considerar no nosso checklist. O terceiro ponto vai ser a plenitude ou a suficiência do conjunto de dados disponíveis. Aqui está a parte do DNA dos dados, né? E é que existem modelos complexos que vão precisar uma gama mais ampla de dados e mecânicas promocionais, e temos alguns outros modelos mais simples que podem funcionar com uma quantidade limitada de dados. E, finalmente, a última dica é a mecânica promocional, falando especificamente do fator de precificação e nível de desconto. E aqui, na seguinte slide, por favor, quando falamos das variáveis promocionais, precisamos de dados históricos, precisamos de tipo de promoção, precisamos também de considerar todas as características vinculadas a esse cadastro de promoção para entender, quais são os apoios que vai ter, primeiramente. Depois, todo o que seja vinculado à data de início, data de término, os SKUs que estejam envolvidos com todas as suas informações, os preços antes, durante e após a promoção. E, finalmente, calcular também o percentual de desconto e as localizações dos estoques. Vamos ter aqui um fator interessante a considerar, que a Alífio também faz no nosso módulo de inteligência promocional, que é a parte de layout e a parte das exibições especiais. Muitas vezes vamos ter promoções que vão ter prateleiras a mais, ou exibições específicas de materiais de apoio. Então, aqui, estes fatores também podem influenciar muito as vendas previstas. Por lo que, se você estiver aumentando a presença do seu SKU em termos de espaços na loja, com certeza vai afetar a dinâmica das categorias e também a dinâmica de vendas. Então, tudo isto eu queria mencionar para conseguir apresentar para vocês o nosso módulo de inteligência promocional na solução de gestão de estoques. Então, aqui vou começar compartilhando a minha tela. Um segundo somente. Então, vamos lá. Perfeito. Então, primeiramente, aqui este é o panorama, e aqui é a navegação da nossa ferramenta de gestão de estoques. Ela está composta por diversos módulos, como painel de controle, todas as informações relevantes aos fornecedores, o módulo de inteligência promocional, mas também todas as informações referentes à previsão, o forecast, os catálogos e também os relatórios, que são mais de 40. Então, nesse caso, eu vou focar primeiramente no nosso calendário de promoções, que forma parte deste módulo 5, o módulo de promoções, e aqui conseguimos conectar completamente todo o histórico das suas promoções de um jeito muito intuitivo, de uma maneira muito gráfica, para conseguir diferenciar os diferentes tipos de promoção e como foi a evolução destes ao decorrer das semanas, né? Então, aqui vamos ter toda a informação histórica, como uma visão sempre de 3 meses, mas podemos ir lá para trás na história para ver como foi as minhas dinâmicas de um jeito muito geral, qual foi a quantidade de SKUs envolvidos, o porcentagem de produtos promocionais na cadeia de suprimentos e as vendas promocionais desde a semana 1, né? Que começamos com alguma promoção. Aqui é importante destacar que vamos ter este controle também para entender qual foi a promoção que foi verdadeiramente efetivada, se esta foi calculada como sem erro, e também as promoções que estejam ativas. Então, neste panorama já temos um input muito claro de as promoções que estejam acontecendo em simultâneo na nossa cadeia de varejo, né? Então, agora vou passar, porque esta não é a única informação que a ferramenta tem, né? Este é o panorama geral. Agora vou passar para a informação completa, que seria a nossa lista de promoções. Por quê? Porque aqui este é também um documento vivo
que vai nos permitir ter uma visão das promoções que foram não somente planejadas, sino também que foram efetivadas, as promoções que estejam ativas e também as promoções pendentes. Estas promoções pendentes são promoções já programadas, já calculadas pelo sistema e que têm uma data de início para acontecer, né? Então, aqui vamos ter todo o listado das nossas promoções com seu código, né, para ter traçabilidade delas e a diferenciação do tipo de promoção, data de criação, data de início e data de término. E aqui eu quero clicar num exemplo que preparei para vocês, né, que seria uma promoção para a semana 7 do ano, que começaria no 15 de fevereiro. Neste caso, uma quinta-feira. Então, aqui eu criei, primeiramente, vão ver que todos estes fatores que eu mencionei já está considerado na ferramenta da Alívio, começando pelos detalhes, né? E aqui as informações que estejam vinculadas referente ao tipo de promoção que estamos falando. E bem importante aqui no bloco 2, no começo, vamos sempre ter a claridade, né? Aqui a parte da data de início, 15 de fevereiro, como comentei, e vamos ter todos os critérios para antecipar o abastecimento e garantir que no dia 1 da promoção a gente vai ter a quantidade de produtos necessária. E que isso é importante porque a ferramenta permite você escolher estes critérios. Vamos ter conectado na ferramenta de gestão de estoques o cronograma de pedidos, as informações dos nossos fornecedores. Então, aqui fica muito fácil para a ferramenta entender, opa, precisamos começar uma promoção específica na semana 7. Mas meu pedido chega 5 dias antes, né? Então, a ferramenta vai conseguir antecipar, vai conseguir enviar as quantidades certas para que no dia 1 da promoção esses produtos já estejam exibidos nas prateleiras. E isso já traz uma vantagem muito, muito, muito importante em termos de eficiência. E neste caso também conseguimos antecipar o reabastecimento, né? Para garantir que um dia antes, né, já esteja todo este produto colocado na prateleira, né? Pode ser um dia antes à noite, né? Para que dia 1 estemos já arrancando totalmente, né? Com as quantidades corretas. E aqui no bloco 3, nas configurações, vamos ter diferentes critérios para configurar o buffer, que o buffer é o cálculo da demanda e da quantidade que vai ser enviada. Então, aqui eu já elegi a opção que traz todo o entendimento de machine learning nas nossas ferramentas de promoção. Então, aqui vamos basear a nossa previsão na taxa ADU, que taxa ADU é a venda média, mas essa venda média muito limpa. Lembram aí do passo 1 que eu mencionei, né, no fluxo? Essa seria o nosso forecast base. E de aí, considerando todo o entendimento de machine learning. E, finalmente, no bloco 4, na conclusão, vamos ter a nossa data de término, mas também uma ação final. Então, aqui eu estou já direcionando nas opções que eu quero que, se ficou algum produto, vai entrar como produto de liquidação, mas também estou antecipando uma comercialização direta ao cliente final das minhas exibições especiais. Então, neste caso, nesta promoção, eu vou ter um incremento de espaços na loja, que a promoção vai começar quinta-feira, tá? E aqui, a partir de segunda-feira, né, eu vou começar a tirar esses produtos das exibições para colocar para venda. Assim, garanto que o meu nível de estoque vai ser o menos excessivo possível. E, finalmente, aqui vamos ter os produtos que estão vinculados na nossa promoção com toda a informação relevante, né? Então, não somente o SKU, como os cálculos de buffer, a localização, formato da loja que vai estar posicionado, localizado aqui, senão também a nossa curva ABC, se temos alguma quantidade em trânsito e o nosso preço. É muito importante, na ferramenta de gestão de estoque, temos uma visualização gráfica do histórico das dinâmicas de cadeia de suprimentos por cada SKU, por cada loja. Então, aqui também vou entender a dinâmica, não somente do cálculo de demanda, mas também dos níveis de consumo, dos níveis de estoque, da cronograma de pedidos, para fazer todo este entendimento muito mais específico. E com isso, eu gostaria de voltar para a apresentação para comentar agora qual é o nosso próximo passo, que é como medimos e como avaliamos a efetividade das nossas promoções. Então, aqui na seguinte slide, por favor. Perfeito. Então, como é que os varejistas geralmente medem esta eficiência de campanhas promocionais? Primeiramente, na seguinte slide, por favor, vamos precisar entender claramente nossas promoções do ponto de vista dos resultados atingidos. E isso vai depender
dos níveis de negócio envolvidos. Então, se estivermos falando de uma avaliação da reposição das lojas durante a campanha promocional, então aí vamos sempre ter que focar no nível de localização por SKU, loja por SKU. Por quê? Porque é crucial entender se formos eficientes para cobrir o aumento de demanda durante esses períodos de vendas acrescentadas. Também, obviamente, vamos ter que avaliar desde o ponto de vista empresarial, por categoria, por SKU, né? Então, neste caso, na seguinte slide, eu quero comentar uma das perguntas mais frequentes para a gente, né? É quais são as métricas recomendadas para avaliar a eficácia da promoção? E aqui temos uma grande variedade que pode ser usada, né, das métricas. Não sei se estamos conseguindo olhar o conteúdo, Darlan. Acho que não. Espera aí um segundo. Ah, estou, agora consigo. Desculpa aí, não conseguia olhar. Perfeito. Então, aqui, voltando para as métricas para avaliar a eficácia da promoção, vamos ter diferentes fatores, né? Mas o importante aqui é que quando medimos desde esta perspectiva de localização do SKU, vamos sempre usar ou recomendar o modelo WMAP. Por quê? Porque o preço dos produtos é levado em conta. E aqui as métricas financeiras para avaliar as promoções são as mais relevantes, porque vamos conseguir entender em conjunto como são indicadores de vendas, como são indicadores de supply chain, como são indicadores também de trade marketing, como é que foi efetivada a nossa promoção e se financeiramente falando foi efetiva ou não. Então aqui, na nossa seguinte slide, falando de parâmetros financeiros, né? Vamos ter quatro passos, né? Primeiramente, comparativa de plano de vendas, o que foi planejado e o que foi verdadeiramente executado desde o ponto de vista comercial. O nosso segundo ponto vai ser o excesso de produtos pós-promoção, aqui vinculado à parte de supply chain. Terceiro ponto vai ser o volume de negócios posterior à promoção. E, finalmente, o quarto ponto, a porcentagem de disponibilidade dos nossos produtos, né? Então, neste caso, eu falei a importância da data de início e data de término. Aqui, estes dois fatores são cruciais para avaliar a eficácia das nossas promoções. Então, aqui, além disso, né, eu queria, na seguinte slide, mencionar para vocês que a nossa ferramenta tem um módulo analítico especializado para avaliar as nossas promoções, com possibilidade de acompanhar a evolução semanal, aqui não somente por loja, por SKU, sino da operação como um todo, né? E vamos conseguir entender a tendência dos nossos indicadores, a efetividade das nossas promoções, o giro de estoque, percentual de disponibilidade e níveis de estoque pós-promoção. Aqui também vamos conseguir filtrar ao máximo nível de detalhe os SKUs envolvidos, as pessoas responsáveis, absolutamente todos os critérios para você ter um entendimento 360 de como as promoções foram verdadeiramente efetivadas e aí tomar um caminho, né, de melhora para as próximas promoções. Então, agora estou passando a palavra para o Darlan, que vai compartilhar sobre um dos nossos grandes clientes, né, que já está usando Isso, esta abordagem em termos de isso. previsão e os resultados que está obtendo, né, Darlan? Obrigado, Cília. Eu só queria chamar a atenção aqui nesse slide que a Cília acabou de mostrar sobre a questão, por exemplo, de excesso de estoque, que é uma das coisas que eu comentei em relação a descongelar estoque para se transformar em dinheiro. Então, aqui na parte inferior direita, né, o excesso de estoque 5,7%. Então, você imagina a importância, né, desse tipo de informação, de dado para vocês em termos gerais, né? Aqui também em relação a vários aspectos de vendas perdidas e outros tipos de aspectos que são bastante importantes. E colocando isso numa realidade de um cliente da gente, né, de um cliente da Leafio, que é o Novos Hipermercado, né? Eles estão baseados na Europa, eles têm 90 pontos de venda, 40% dos seus SKUs em promoção, 70% vindo do reabastecimento do centro de distribuição e 4 tipos de promoção acontecendo ao mesmo tempo, em média, com 30 mil SKUs. Então, é um negócio, digamos, de médio grande para grande, né? Com 40% de produtos em SKU, ou seja, um número bastante significativo. E quais foram os resultados que nós tivemos, né? Que eles tiveram. Quando eu falo nós, porque é uma parceria realmente, e é importante deixar claro que nós, como empresa, Leafio, nós vamos estar junto com vocês em todo o tempo que vocês estiverem
escolhendo a nossa ferramenta e trabalhando com a nossa ferramenta, não é só uma relação, digamos assim, de, teve algum problema, ligou, nós estamos sempre presentes nessa parceria. Então, eu falo isso de uma maneira bastante tranquila de nós, né? Os resultados chegaram e aqui estão eles, né? Mais disponibilidade de produtos numa escala de 97,1 para 98,9 já é uma disponibilidade bastante alta, 97,1, mas você imagina, no mercado supermercadista, onde 0,0001 faz toda a diferença, ter uma disponibilidade de 2% a mais de SKUs é bastante importante. E muito importante também, nós temos batido bastante nessa tecla, menos excedente pós-promoção em 2 vezes. É muito relevante em termos de número. Eu já tive clientes em potencial que eu conversei esses tempos que falavam, Darlan, isso aí é um sonho, né, que a gente queria ver se tornando realidade e pode se tornar realidade com a nossa ferramenta. E isso acontece porque dados, modelagem, piloto e escala são feitos, dados que estão na nossa ferramenta, tá? A modelagem que você escolhe na nossa ferramenta, como a Cecília mostrou, você só pode rodar um piloto em 2 unidades, por exemplo, para você ajustar aspectos relacionados a número de SKUs, início e término, algoritmos, etc. E depois você escala essa sua promoção para todas as suas unidades. Esse é um caminho que a gente também pode sim trabalhar juntos e vocês vão ver que os resultados vão ser bastante relevantes, mais dinheiro ali no final do dia para a empresa de vocês. Valor agregado, então, da inteligência promocional, né? Em números, em termos gerais, uma média aí de até 20% mais de disponibilidade de SKUs. Isso é um número bastante, se você pegar a própria Novos, nós estamos falando aí de 30 mil SKUs, 20%, nós estamos falando de 6 mil SKUs. É um número bastante importante. E por quê? Menos uso de tempo e mais e de recursos por causa da automação. E aqui, outro ponto importante no que diz em termos gerais da nossa ferramenta, em termos de resultado. Menos excesso de estoque em até 50%. Olha quanto dinheiro vai ser descongelado caso vocês, logicamente, escolham a nossa ferramenta para ajudar vocês no dia a dia. Isso porque um dos aspectos histórico de promoção centralizada. E também porque nós temos o Kaizen, né, a melhoria contínua, com as previsões com Machine Learning. Então, olha só como é importante ter automação como aliado estratégico no seu dia a dia, sem dizer que o número de pessoas envolvidas no processo ela diminui significativamente. Por quê? Porque nós temos automação e quando a gente fala de recursos, também a gente fala de recursos humanos, ou seja, de pessoas, menos pessoas. Bom, estamos caminhando aqui quase para o final da nossa apresentação de hoje, do nosso webinar. Muito felizes aí pelo número de pessoas que estão aí com a gente. A gente dividiu esses 2 slides em 2 aspectos: previsão e o que a gente pode falar de previsão. Pode falar o quê? Que previsões precisas só acontecem com objetivos precisos. Então, a ferramenta ela é um ponto importante e fundamental, mas também uma reestruturação organizacional que vai ter menos gente e que vai ter gente mais estratégica envolvida para que essas previsões aconteçam com objetivos precisos. E a questão dos dados, ela também é muito importante. Previsão precisa só acontece com dados precisos. E a nossa ferramenta pode entregar isso para vocês. E alguns modelos podem ter uma previsão no início muito boa, mas nada substitui a capacidade cognitiva do machine learning para apresentar os melhores resultados. Com 6 meses de dado rodando dentro da nossa ferramenta, você já tem a condição de usar a ferramenta de machine learning até de uma maneira muito efetiva, e isso é bastante importante. A sazonalidade é um fator crucial para todas as categorias, com certeza vocês sabem disso, e a variação do preço deve ser sempre analisada em conjunto com outros fatores. Então, aqui nós temos um exemplo do varejista que tinha aí um produto muito comum no Brasil, que é a banana, mas lá na Europa, apesar de ser comum, não é tão comum quanto aqui, e ele percebeu, através do machine learning, por incrível que pareça, que quando a quantidade subia, a quantidade disponível subia, o preço também subia, e quando a quantidade disponível diminuía, o preço diminuía. Não é
dentro da nossa visão humana, o lógico. Só que o sistema de machine learning conseguiu perceber isso e conseguiu, digamos, avisar ao varejista esse tipo de tendência que sem a ferramenta de automação provavelmente não seria possível. Porque qual que é o lógico? Ah, eu tenho mais produto, o preço vai abaixar. Eu tenho menos produto, o preço vai aumentar. Mas nesses casos específicos, e por isso que a gente resolveu trazer isso para vocês, houve uma reinversão literalmente de valores e isso o sistema conseguiu detectar. Então, olha só a importância estratégica de um investimento numa ferramenta de automação. E nós vamos falar também de processo, né? Processo que fala do quê? De previsão de previsões, precisão, perdão, de previsões é importante, mas o que vale é o dinheiro que está em cima da mesa. Esse é o resultado financeiro que nós vamos ajudar muito a você ter. Não teve o resultado financeiro suficientemente satisfatório? Rodamos com outro algoritmo e fazemos um teste A/B para que aí você sim escolha a melhor composição de algoritmo para suas promoções. É importante se basear nas vendas promocionais, mas promocionais reais e não nas previstas, ou seja, falar de vida real, que é o que todo varejista tem que estar sempre muito ligado, né? O que está acontecendo de verdade no seu negócio. A previsão deve ser integrada na fase de planejamento, como eu disse para vocês, uma ferramenta central, mas toda uma reestruturação organizacional para que você tenha tempo, sim, de planejar-se com o tempo e ter os resultados necessários que são esperados, né? E é importante analisar a eficácia da promoção e comparar com os objetivos com os resultados. A contribuição do marketing, todo mundo sabe que é fundamental, seja panfletagem, rádios que são internas, né, dos seus negócios. Alguns varejistas fazem isso, ou mesmo publicidade no rádio ou na televisão para os varejistas mais parrudos, ela é fundamental. E, finalmente, o término adequado é tão importante quanto o seu início, né? Pois bem, estamos agora finalizando. Gostaríamos de fazer uma oferta exclusiva para o webinar de hoje. Os 5 primeiros pedidos de demonstração que nós vamos ter, né, Cecília, vão ter uma negociação com desconto especial. Ou seja, se você tiver aí já entrando em contato com a gente, e os primeiros 5, e a gente, logicamente, seguindo uma negociação, fazendo a apresentação, seguindo uma negociação, vocês vão ter aí um desconto especial quando nós formos apresentar a proposta comercial. E vocês vão perceber, e eu tenho autorização, logicamente, da diretoria para isso, que é um desconto bastante interessante e que nós somos autorizados em estender esse, porque em 2023 nós tivemos aí uma política de preços um pouco diferenciada, porque estávamos chegando, e eu consegui, para esse webinar, para os primeiros 5, manter isso, que estava em 2023, mas não está mais disponível, digamos assim, para todos, mas só para esses primeiros 5 pedidos que vão chegar aqui para nossa caixa de e-mail, ou os contatos vão ser deixados ali daqui a pouquinho, tá? Então, aproveitem aí essa oportunidade. Bom, gostaríamos de agradecer muito, tá? E não só agradecer, né, Cecília, mas deixar nossos contatos para que nós possamos fazer uma demonstração que seja mais detalhada, porque nós consideramos, conversei muito com a Cecília nos nossos ensaios para esse webinar, que isso daqui que nós mostramos hoje, meus caros, é apenas a ponta do iceberg, né? Nós temos muito mais para mostrar, tanto em gestão de estoque, inteligência promocional, podemos fazer simulações, podemos mostrar para você áreas de vendas perdidas, áreas de rotação de estoque, como é que você vê seu estoque morto, tem muita coisa, sem falar que temos também a ferramenta de eficiência de planograma, que é uma ferramenta que também está disponível para que vocês tenham condição de conhecê-la da melhor maneira possível. Então, nossos telefones estão disponíveis, nossos e-mails estão disponíveis, e tenha certeza que uma apresentação individual ela vai fazer você ter um entendimento muito maior do que nós tivemos agora nesses 45 minutos, o prazer da sua companhia. Muito obrigado, então. Cecília, algumas palavras? Não, totalmente. Eu gostaria de falar novamente como a Alífio não somente é obcecada por dados, mas também é obcecada por trazer o maior resultado para os nossos clientes, falando de lucratividade e também somente de eficiência operacional. Então, tudo isto tem muitas possibilidades, não somente para transformar uma parte do seu negócio, mas transformar a cadeia de suprimentos como um todo, né? E aí, utilizando a tecnologia
de classe mundial e que já trazemos também uma expertise de trabalhar com diferentes verticais do varejo. Então, aqui a gente fica à disposição totalmente para fazer esta reunião personalizada com vocês. Fazemos um demo de maneira gratuita, um diagnóstico de maneira gratuita para a sua empresa. E aí, obviamente, né, já tem como esse benefício de negociação para as pessoas que nos acompanharam hoje. Então, muito obrigada, pela presença de vocês, né? E desejo um ótimo dia. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu demais. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.